E, dando sequência, né, Roberta, teremos agora a professora Raquel Bellini de Oliveira Salles, professora associada de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora. A professora Raquel é mestre e doutora em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, especialista em Direito Civil pela Universidade Camerino, na Itália. Ela coordena o projeto de extensão do Núcleo de Direitos das Pessoas com Deficiência na UFJF e é advogada. A professora Raquel nos brindou com o capítulo intitulado O apoio às pessoas com deficiência em tempos de coronavírus e de distanciamento social. Então, a palavra, por favor, Roberta. Muito bem, faleiros. A professora Raquel vai falar um pouquinho para a gente sobre a questão das pessoas com deficiência. Eu li o texto também, muito bom, são sempre temas muito caros para mim. Queria, professora Raquel, que a senhora falasse um pouco sobre a realidade das pessoas com deficiência nesse contexto do coronavírus. Bom, boa tarde a todos. Para mim é um prazer poder estar participando dessa obra tão importante, tão necessária nesse momento tão difícil, enfrentado por todos nós. E quero agradecer muito ao Nelson, Roberta, professor Carlos Edson, professor Faleiros, nesse apoio aí tecnológico importantíssimo, fundamental para que nós todos pudéssemos estar aqui, né, compartilhando todas as nossas reflexões. E o tema que me foi sugerido é muito caro a mim, por desenvolver um projeto de extensão especificamente na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, e poder também trazer algumas reflexões com base em relatos de familiares, pessoas com deficiências, organizações da sociedade civil, que hoje estão enfrentando particularmente esse desafio agravado pelas suas condições específicas, né? Bom, então, no meu artigo eu busco levantar reflexões sobre o sistema de apoios às pessoas com deficiência nesse cenário tão duro, partindo justamente de constatações baseadas em relatos de pessoas a partir desse projeto de extensão, que é o Núcleo de Direitos das Pessoas com Deficiência que nós desenvolvemos na UFJF. A questão que se coloca é a necessidade de se assegurar às pessoas com deficiência condições de adotarem os cuidados de que precisam para evitar a contaminação, sem deixar de atentar para as especificidades que tocam às suas realidades, que não podem ser, por óbvio, esquecidas nesse cenário emergencial. E, primeiramente, precisamos levar em conta que as pessoas com deficiência correm um risco maior de contrair Covid-19. Segundo a OMS, essa vulnerabilidade deve-se a diversos fatores, como a existência de obstáculos para empregarem medidas básicas de higiene, dificuldades para manterem o distanciamento social por dependerem de suporte, ou até a necessidade de tocarem objetos para poder obter informação de todo o entorno, ou para até apoiarem-se fisicamente, e ainda entraves para acessarem orientações de saúde pública. As pessoas com deficiência correm também um risco maior de apresentar casos mais graves de Covid-19, porque muitas são acometidas de insuficiências que desfavorecem sua condição geral de saúde para que possam responder à doença. Além disso, as pessoas com deficiência também podem ter quadros agravados devido à especial dificuldade de acesso aos serviços de saúde. E nessa perspectiva, apesar de nem todas as pessoas com deficiência apresentarem comorbidades que possam fragilizá-las ainda mais perante o vírus, devido a outras dificuldades e barreiras sociais que elas enfrentam cotidianamente, maior ou menor grau, dependendo do seu grau de dependência, dependendo do comprometimento da sua funcionalidade, elas demandam medidas de proteção específicas e até prioritárias para que igualmente tenham condições de enfrentar a pandemia. Evidentemente, aos estados cabe garantir os mecanismos de apoio de uma maneira segura no período da pandemia, levando em consideração o fato de que medidas mais severas de distanciamento podem não ser possíveis para aqueles que necessitam de suporte tanto para o mais elementar, como comer, higienizar-se, vestir-se, comunicar-se, quanto para acessar mídias, tecnologias, bens e serviços. Nós precisamos considerar ainda consequências particulares do distanciamento social
para as pessoas com deficiência, que se realizado sem outros cuidados, pode ser extremamente nocivo à sua estabilidade emocional, né? Gerando crises mais intensas e frequentes de pânico, agressividade, depressão, além de prejudicar a construção de vínculos, o processo de aprendizagem, a continuidade e o sucesso de diversas terapias em andamento. Bom, o fato é que toda essa realidade coloca em voga uma maior atuação, sem dúvida, dos cuidadores e familiares, não raro sem preparo, capacitação e suporte satisfatórios para lidar com toda essa situação, que pode levar a conflitos domésticos e uma maior suscetibilidade a agressões, maus tratos e abusos. Não por acaso as estatísticas já demonstram um aumento dos casos de violência doméstica nesse período de afastamento social, que no caso das pessoas com deficiência se torna ainda mais preocupante, porque elas não têm tantas condições, muitas vezes, de se defender. É muito importante lembrarmos que, à luz do modelo adotado pela Convenção das Nações Unidas de 2007, pela Lei Brasileira de Inclusão de 2015, a deficiência é uma questão social, de modo que a superação das barreiras enfrentadas por essa levado a efeito primeiramente pela sociedade, sendo este o verdadeiro sentido de inclusão e também, por que não, em estados de calamidade e de distanciamento social. Muito obrigada, professora, pelo apontamento. Uma temática também bastante delicada, de pessoas que de fato precisam de auxílio, né? Enfim, enquanto o professor falava sobre os idosos, tinha saído uma notícia também aqui no Estadão, dizendo que em São Paulo mais de 230 mil idosos moram sozinhos e mais de 8 mil não têm condições de pedir ajuda, não tem para quem pedir ajuda. Imagine então aí essas pessoas que também, né, muitas vezes idosos e deficientes, ou então uma pessoa deficiente. Professora Raquel, muito obrigada pela intervenção. Eu vou passar a palavra, então, para o Faleiros, para que ele já chame aí o nosso próximo texto. Obrigado, professora Roberta. Muito obrigado também à professora Raquel. Adorei ouvi-la. Foi realmente muito instigante. Gostei bastante. E, Roberta, se me permite, antes que prossigamos com a exposição da professora Fernanda Schaefer, eu notei que nós saltamos uma questão que ainda deveria ser respondida pela professora Raquel. Eu acredito que seria importante esse complemento para a finalização do raciocínio. Então, se você concordar, eu pediria a gentileza de que façamos essa quebra de protocolo apenas para retomarmos o raciocínio com a professora Raquel e finalizarmos adequadamente. Tudo bem? Vamos então, a professora Raquel, ela falava sobre o direito à inclusão da pessoa deficiente relacionado ao coronavírus, e queria então pedir desculpas, porque no fim eu imaginei que ela tivesse concluído o raciocínio. Então, professora, por favor, desculpas, se a senhora puder então fazer a conclusão para nós, seria bem importante. Sem problema algum, é um prazer poder retornar. Vou tentar ser breve, sei que o tempo está curto aí para todos nós. O ponto é sobre a inclusão em tempos de isolamento social, né? Eu retratava a realidade dura das pessoas com deficiência em todo esse cenário e precisaríamos pensar, é possível falar em inclusão, né, em tempos de distanciamento? E para falar em inclusão, eu tomo como ponto de partida a normativa internacional e nacional vigentes que determinam ao Estado, à sociedade e à família o dever de assegurar às pessoas com deficiência os seus direitos, conformando o que nós chamamos de um amplo sistema de apoios. E em tempos de pandemia, primeiramente em matéria de saúde, se destacam como referências orientações da OMS voltadas à realidade das pessoas com deficiência, entre elas medidas de higiene, de uso de equipamentos de proteção individual, de distanciamento sempre que possíveis, devendo se propiciar as adequações, adaptações e suportes necessários em todo o entorno, os ambientes domésticos, laborais, e planejamento
a continuidade de assistência em caso de dependência de cuidadores, contando com a possibilidade de cuidadores adoecerem ou precisarem ficar em isolamento. A preparação também dos familiares é muito importante para que eles saibam como lidar nas situações em que as pessoas com deficiência ou eles próprios contraírem a infecção. E o acesso aos serviços de saúde com a possibilidade de atendimento também à distância, contemplando a necessidade de acessibilidade comunicacional que muitas dessas pessoas vão necessitar. De todas essas medidas, esse aspecto da acessibilidade parece um dos mais difíceis de se superar, porque já era um desafio que nós tínhamos. E a superação de barreiras nesse campo depende, obviamente, de ações urgentes, reformas, contratações rápidas, profissionais especializados, como intérpretes de Libras, audiodescritores, gastos provavelmente não incluídos no orçamento, porque não foram priorizados antes. Em contrapartida, a possibilidade que se abre para o uso mais amplo de assistência à distância pode repercutir facilidades também e redução de custos. Todavia, para as pessoas com deficiência em particular, qualquer serviço à distância invoca a necessidade de capacitação específica e apoio para o manejo de recursos de tecnologia assistiva, cujo acesso é, aliás, também um direito preconizado pela Lei Brasileira de Inclusão. A verdade é que nunca foi tão necessária a inclusão digital, o que se aplica a todos os setores, sobretudo na área da saúde, assistência social, educação e trabalho. E todas essas ações precisam de políticas públicas que lhes favoreçam e incentivam, o que abrange medidas econômicas e fiscais, concessão, aumento de benefícios para assegurar a sustentabilidade financeira dessas pessoas, a realocação de recursos públicos, mudança e desburocratização de procedimentos administrativos. É fundamental que em todo esse processo de construção de mecanismos de enfrentamento da pandemia haja um diálogo com as pessoas com deficiência, seus familiares e organizações que as assistem. E não é à toa que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, emitiu recentemente a Resolução número 1 de 2020, com orientações para que as medidas de emergência e de contenção adotadas para o enfrentamento da Covid-19 tenham uma preocupação central, o respeito aos direitos humanos. E dentro dessa perspectiva da OEA também a ideia do diálogo e da participação para que possam ser melhor mapeadas as demandas específicas. Também visando a proteção dos direitos humanos, uma vez que se tornam mais recorrentes os desgastes emocionais, os conflitos, as agressões, como eu havia dito de início, o Estado deve assumir um papel preponderante na garantia da integridade psicofísica dessas pessoas, ampliando canais de acesso para que possam ser realizadas denúncias e evitar situações de abandono. Já concluindo, o fato que eu coloquei aqui, o cenário que todos estão tentando enfrentar, cada um sob uma certa perspectiva, é que o cenário da pandemia torna, no caso das pessoas com deficiência, gritante o que já era muito urgente. E a conscientização geral de todos, as políticas públicas construídas de modo alinhado com as demandas específicas dessas pessoas, com a escuta das famílias, das organizações da sociedade civil, me parecem ser o único caminho possível para que elas não se mantenham, muitas vezes, invisíveis, sobretudo num cenário tão grave como esse que nós estamos vivendo. Eu, sinceramente, tenho a esperança de que a pandemia, apesar de seus efeitos nefastos, possa, de algum modo, contribuir para a aquisição de novos hábitos e para a construção de uma sociedade mais inclusiva. E, com isso, agradeço aí a atenção de todos, a professora Roberta, a oportunidade aí de complementar a minha exposição. Muito obrigada, professora Raquel, muito obrigada pelas conclusões. Realmente um fechamento muito necessário a esse tema. Eu volto então a palavra ao Faleiros para que ele chame o nosso próximo convidado. Muito obrigado novamente, professora Raquel Bellini, pelo complemento. Reitero as escusas pela falha de comunicação e agradeço a Roberta também.